22º domingo do tempo comum, ano C. Primeira leitura, Eclesiástico 3, 19 a 21, depois 30 a 31. Salmo 67. Segunda leitura, Hebreus 12, 18 a 19, depois 22 a 24a. Evangelho, Lucas 14, 1, depois 7 a 14. A temática do convite para tomar parte em um banquete é bem mais ampla que o trecho hoje proclamado. E segundo Lucas, tudo acontece na casa de um dos chefes dos fariseus, que convidou Jesus para uma refeição em um dia de sábado. A cura de um homem que sofria de hidropsia, isto é, que secretava líquido seroso, não se sabe em que parte do corpo. Mateus não fala do hidrópico, mas do homem com a mão atrofiada, Mateus 12, 9 a 14, curado por Jesus numa sinagoga. Talvez por isso se tenha pensado que o homem sofria de hidropsia em uma das mãos. É a partir dessa cena que o ensinamento de Jesus sobre o convite para a refeição se desenvolve. Neste domingo, porém, se lê apenas sobre a escolha dos lugares, versículos 7 a 11, para exaltar a postura do humilde, e sobre a escolha dos convidados, versículos 12 a 14, para se falar da justiça praticada para com os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Com isso se retoma o projeto messiânico de Jesus, declarado e assumido na sinagoga de Nazaré, em Lucas 4, 16 a 30, com ênfase na profecia de Isaías 61, 1 a 2, que é o projeto que também tem a ver com o que nós respondemos pelo Salmo responsorial, o Salmo 67. Sendo assim, Jesus realiza um duplo ensinamento. O primeiro dirigido aos convidados, legistas e fariseus, em forma de parábola. Esta recorda muito a literatura sapiencial, que se preocupa em formar as pessoas quanto ao comportamento adequado quando se toma lugar em uma festa ou refeição. Além da primeira leitura, podemos citar Provérbios 25, 6 a 7, que parece ser uma alusão direta. Não te vanglories na frente do rei, nem ocupes o lugar dos grandes, pois é melhor que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado na frente de um nobre. Este primeiro ensinamento recorda a importância do bom senso para vencer a insensatez de quem se pensa grande quando, na verdade, não possui a justa noção nas relações sociais. Contudo, quando o ensinamento é elevado ao nível de conscientização de que Deus é quem convida todos os seres humanos a tomar parte no banquete que preparou, como dito mais adiante por um dos comensais, feliz aquele que tomar refeição no reino de Deus, versículo 15, se passa então ao nível da parábola, na qual os elementos ganham nova significação. Esta parábola é oferecida somente por Lucas e lembra as núpcias da aliança, em Lucas 5,35, no contexto da discussão sobre o jejum. A moral que brota do primeiro ensinamento nos mostra que a falsa humildade pode até ser gratificante aos olhos dos seres humanos, mas não tem valor diante de Deus, que derruba os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes, como cantou Maria, a mãe do Senhor, diante de Isabel, Lucas 1, 51, 52.
A humildade é a condição indispensável para se viver na presença de Deus, pois dá acesso à salvação. É o esforço que se deve fazer para se entrar pela porta estreita, como ouvimos no domingo passado, Lucas 13, 24. Ao lado da virtude da pobreza, felizes vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus, Lucas 6, 20. A humildade alcança de Deus a justificação, pois enriquece a fé. É o que resulta da oração feita pelo publicano, que saiu justificado de diante de Deus. Em contrapartida, o fariseu saiu injustificado. Este ensinamento marcou a vida dos apóstolos. Do mesmo modo, vós jovens, sujeitai-vos aos anciãos, revesti-vos todos de humildade em vossas relações mútuas, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria vos exalte. 1 Pedro 5, 5-6. Também Tiago 4,10 traz o mesmo ensinamento. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Não se tem dificuldades para se ouvir um eco do ensinamento de Jesus. Aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado. Mateus 23:12. É a temática da primeira leitura. O segundo ensinamento é dirigido diretamente ao chefe dos fariseus, que convidou Jesus para fazer refeição na sua casa. Nota-se a liberdade com a qual Jesus se dirige ao dono da casa. Diz com clareza e objetividade, pois mostra preocupação, respeito e gratidão pelo convite que recebeu. Ao mesmo tempo, Jesus se coloca como pobre entre os pobres, que nesta vida não tem como retribuir o convite que foi feito, pois o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas 9:58. Na verdade, a fala dirigida ao chefe dos fariseus, anfitrião, tem tudo a ver e prepara o ensinamento seguinte sobre os convidados que se recusam a participar do banquete por preferirem seus negócios e afazeres. Lucas 14, 15-24. Na inversão da teologia da retribuição, os pobres, aleijados, coxos e cegos são os felizes, por darem aos ricos a possibilidade de também serem felizes. Porque a caridade praticada não será retribuída na mesma medida nesta vida, mas ficará contabilizada em Deus. As classes desfavorecidas, que não frequentam banquetes e nem podem retribuir banquetes, são aqui lembradas como critério de gratuidade a serem assumidas pelos que têm bens, a fim de que não percam o verdadeiro bem. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Versículo 14. Tudo isso adquire uma enorme proporção quando se pensa e se relaciona com o banquete eucarístico que antecipa na terra o festim celestial. O grande lamento é que muitos dele estão excluídos e muitos estão dele se excluindo, preferindo os banquetes desta vida e procurando não a glória de Deus, mas apenas o bem-estar do que se considera prazer terreno. Aproximar-se do banquete eucarístico exige humildade e capacidade para se reconhecer pequeno diante da grandeza de nosso Deus Salvador, que se dignou permanecer entre nós, não em iguarias servidas nos banquetes, mas na simplicidade do pão e do vinho, que transubstanciados nos alimentam, nos fortalecem e nos fazem caminhar na perfeição da caridade, mediante a qual somos conformados e transfigurados em nosso Senhor Jesus Cristo, mediador da aliança na vertical para com Deus e na horizontal para com o nosso semelhante. A todos, um bom e santo domingo no Senhor. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.